Vamos lá, vamos lá. Muito bom dia, galera. Estamos mais uma vez aqui num projeto de podcast da JM9 Multimarcas, juntamente com a JM Autos e Picapes. Mercado automotivo 7030, combustível de ideias na sua revenda. Pessoal, hoje a gente tem um tema muito legal. Primeiramente, os nossos sócios, o André e o Thiago, não estão aqui hoje, não puderam vir gravar, que eles estão no projeto topíssimo, galera. Sábado nós vamos ter um super feirão de aniversário da JM9 Multimarcas, com um passeio na limusine da prosperidade, meu amigo. Isso aí é inédito, como diziam, como diz o pessoal aí. Então eles estão nesse projeto aí, a gente convida a todos aí que compareçam nas nossas unidades aí em Itaquaritinga para tomar um café com a gente e aproveitar as condições especiais. Vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa. O tópico de hoje é a importância das redes sociais em vendas. E para isso, nós chamamos aqui uma pessoa que é autoridade no assunto aí, que é CEO da empresa Forbus, uma empresa focada em performance de marketing digital. E além disso, o Rodrigo Vanzan também foi criado nas praias do Rio de Janeiro. Ele também é jogador de beach tênis, profissional, joga muito. O cara é coisa de louco, entendeu? Então nós chamamos diretamente ele para ajudar a gente nesse assunto. Então eu estou aqui também com o JM, 35 anos de empresa e tradição aí no mercado automotivo. De idade, por favor. De idade também. Ele já começou, ele já nasceu, já foi pro pátio. Então, vamos bater um papo muito descontraído. Vamos tentar dar dicas para você aí, vamos tentar mostrar um pouco das nossas dores e proporcionar para você um momento de tranquilidade, um momento saudável, onde a gente dá dicas, você acolhe, tenta aplicar no seu negócio aí e a gente tenta te ajudar também. Bom, para a gente começar aqui, eu queria direcionar a bola para o Vanzan aí, no sentido de como as redes sociais se tornaram tão importantes para as vendas, para a performance de uma empresa, evidentemente dos vendedores que trabalham naquela empresa. Como que mudou esse perfil do consumidor que ficava ali no sofá assistindo televisão, assistindo TV Globo, SBT, hoje ele está lá conversando ali com a galera, mas ele está focado ali no Facebook, Instagram, e como isso virou um ambiente de negócios que gera resultados tão positivos, Vanzan? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com duas pessoas tão especiais, né, João e Lucas. Né, o tempo que eu estou em Ribeirão, eu tive o prazer de ser acolhido, né, e recebido pela família e pelos amigos. Né, então, são duas pessoas muito especiais. Muito obrigado. Sobre, né, o assunto aqui, né, redes sociais. Bom, primeiro, depois disso, ainda falar sobre a Forbus, né? Então, aqui rapidamente, só para a gente contextualizar, a gente trata de assuntos, né, digitais, mas não só. Então, né, você está falando de redes sociais, eu vou entrar nesse assunto e vou, né, estender um pouquinho ele. Então, né, a Forbus, basicamente, ela atua com a compreensão de cenários e de dados, né? E aí isso não necessariamente leva a gente para ações digitais, pode levar a gente para ações, né, não digitais, né? A gente tem agora um exemplo da própria AgriShow, que a gente vai atuar, né, fortemente lá com os nossos clientes, né? Mas falando de digital, né, sobre essa questão da venda, da rede social e como é que isso é impactado, né, nos dias de hoje, já que a gente tinha anteriormente, né, uma restrição de meios, né? Eu lembro muito. Eu tenho menos de 35, o João está com 35, eu estou com 21, 22. Rapaz, então eu estou com 16. Você tá todo mundo com 25, eu estou com 16 anos. Mas eu lembro muito do jornal, do caderno de carros, né? Então, no Rio, na época, né, era quinta-feira, né, que era o caderno automotivo. Então, você queria procurar carro, você ia nesse, né, ou você ia nas avenidas que concentravam as lojas, né, e você rodava aquelas lojas e tal. Então, você tinha uma restrição muito grande dos meios, né, para você chegar ao que você queria. Né? Hoje, a gente tem, basicamente, na rede social, o contexto de alcance. Né? Então, pela rede social, você é impactado por coisas que aconteceram do outro lado do planeta em minutos. Né? Coisas que você jamais saberia, né,
nos tempos, né, que a gente era restrito, né, às informações que eram selecionadas para passar para a gente. Então, ou era a TV ou era o jornal. E aí, quando a gente conecta nessa ferramenta o atributo venda, né, a gente fala assim, legal, então agora eu tenho uma ferramenta que permite que eu dê alcance ao meu elemento venda. Só que onde entra a venda exatamente, né, nos indivíduos? Porque a gente acabou de conectar de novo o ser humano com uma ferramenta de tecnologia que te dá alcance, ou seja, potencializou o alcance da minha voz. E aí você fala assim, tá, mas então todo mundo pode vender por aqui? Na verdade, todo mundo é vendedor. Eu acho que a gente vai falando de tecnologia e a gente vai se vendo, vai percebendo que a gente volta sempre para conceitos essenciais humanos, né? E a tecnologia, que até então todo mundo trata como o elemento principal, na verdade ela é ferramenta, ela é acessório, né? O indivíduo, o ser humano, ele ainda é a principal peça disso aí. Então, quando você fala assim, mas e a venda? Não basta ter uma rede social para você vender. O indivíduo que faz com que aquele alcance se frutifique, ele que é a chave, não é a rede social. Então, quando você pega e fala assim, mas todo mundo que tem um telefone, né, e uma rede social, ele é um vendedor? Não, ele se tornou vendedor quando ele nasceu. Todo mundo é vendedor a partir do momento que nasce. Você é vendedor quando você consegue a sua primeira namorada, você acabou de se vender ali. Quando você está numa entrevista de emprego, quando você está apresentando um trabalho na escola, quando você... Enfim, a vida inteira a gente está vendendo, né? Alguns desenvolvem e se tornam profissionais nisso, mas todo mundo em algum momento na vida foi vendedor. E aí você chega nesse ponto que é legal. Agora você que, além de ser vendedor nato, você escolheu ser um profissional de vendas. Legal. Você tem essa ferramenta aqui, que é o digital, né? E aí você tem a divisão de dois tipos de atitude. O cara que quer vender o que tem pela rede social, já que agora ele tem a habilidade da venda, ele tem uma ferramenta, tecnologia, né? E ele tem um público, que essa ferramenta gera o alcance para ele. Ele fala assim, não, legal, então agora eu vou vender o que eu tenho pela rede social. E tem outro vendedor que fala assim, não, agora eu vou vender quem eu sou. Na minha opinião, né, é lógico que você vai ter pessoas que vendem o que tem e que são bem-sucedidas. Mas você vai encontrar muito mais abundantemente pessoas que vendem o que são e que são muito mais bem-sucedidas. Porque a não ser que você venda uma commodity, e aí basta a tua habilidade de vender aquilo que todo mundo tem, ou você não vai conseguir. Porque qual é a chance de você impactar e ter um contato com uma pessoa exatamente no momento que ela estava disposta a comprar aquilo que você tem? É muito remoto. Então, só pegando um gancho aqui, até achei muito interessante isso aí que você falou. Porque às vezes eu sigo pessoas que o cara é vendedor, mas até hoje eu não sei o que o cara vende. Porque ele tá vendendo a imagem dele, na verdade. Eu acordei, eu tô aqui, não sei o que. Mas tá, qual que é o produto que você vende? Você vende serviço, produto? E às vezes você procura aquele cara e fala assim, pô, tu tem tal coisa? Aí fala assim, não, eu trabalho. Pô, achei que você... Porque ele é tão vendedor que você acha que ele tem tudo. Ele tem tudo, que ele é um vendedor. E aí eu jogo a bola pro João Marcelo no seguinte... o JM aí que tem 35 anos que tá nesse mercado, então ele acompanhou toda a transição. Até a gente tava tendo um bate-papo descontraído aqui antes de começar o podcast e foi muito interessante isso aí. O cara antigamente não existia nada disso, redes sociais, Instagram, Facebook. Então esse cara não tinha um instrumento para atingir os seus clientes em massa. Então antigamente, como o cara fazia? O que o cara fazia? Se o cara não existisse isso aí, como ele ia se promover? Como que ele ia impactar mais pessoas no dia dele? Como ele ia se promover, mostrar para o mundo o que ele vende? Como que era feito isso aí? Muito bom dia a todos, né? Agradecer também a presença do Vanzan aqui, um super expert em marketing, propaganda e tudo mais aí, né?
Também esquecemos de falar que ele foi vocalista do System of Down também, né? Então agora ele, além de jogador de beach tênis, além de CEO, conta, ele tá quase igual o cara do Iron Maiden, ele faz de tudo. Mas o homem um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. Então é isso aí. Isso aos 22 anos. É isso aí. Então, agradecer, né, o Lucas também por estar aqui, né? As nossas empresas, a JM9 e a JM, né? E assim, ó, o marketing, a coisa vem de lá de trás, na sua devida época, né? Com o dispositivo que tinha na época à disposição. O Vanzan tocou no assunto aqui do jornal. Realmente o comércio de carros, lá atrás, até antes do jornal, antes de ter o classificados exclusivo para carros em jornais, eu sou dessa época de antes disso aí ainda. Como é que funcionava o comércio, né, nas cidades? Isso em grandes centros, capitais e aqui no interior também. Era os corretores, né? Eles ficavam na Boca, lá em São Paulo. Tem uma rua especializada em carro lá na Conselheiro Nebias. Assim, os corretores ficavam na rua, o dia todo na rua. Então o fluxo ia passando os carros e o cara ficava em pé e fazendo um sinal de quer vender, quer vender, quer vender. Então é dessa época. Aí o cara que tinha interesse em vender passava lá. E aquele corretor pegava o cara que estava querendo vender e levava para o lojista. Por ele captar esse carro na rua e levar para o lojista, ele ganhava uma comissão. Então funcionava dessa forma. Então você vê quase como um mercado de balcão mesmo. Você vê como é que era a dificuldade. Não era nem dificuldade, era o modelo do momento, da época. Então depois ela teve um passo, né, positivo para isso, especificando e se especializando em outras mídias, né? Que foi o jornal, né? Então o jornal, o que o cara fazia? Ele fazia esse que nós citamos agora, que o Vanzan também falou, que da avenida lá no Rio o cara passava lá, né? E aí ele era impactado pelo corretor. Na segunda, o que aconteceu? Foi tirado o corretor do negócio e o cara apareceu com o jornal. Então os lojistas iam lá e anunciavam no jornal e os particulares também. Então quando o lojista queria comprar, Verdade. O ambiente dele de compra era o jornal. Então ele ia até o jornal, né? Olhava o anúncio, ligava pro cara, né? Então o jornal virou... Ele comprava o estoque dele lá no classificado lá também, no classificado. Né? Então o jornal virou a fonte de compra do cara, né? O ambiente de compra dele, como hoje é na internet, virou o jornal. Que hoje é o que o cara faz no OLX. Exatamente. O próprio vendedor vai na Web Motors, no OLX, ou nos portais de venda, aqueles carros de interesse e vai para cima do particular. Aquilo que a gente já conversou até de outros projetos que em breve teremos aí, né? Sim. Mas é uma demanda grande, né? Um desafio grande do lojista captar, né, produto, captar carro, né? Ele comprar é o maior desafio dele hoje. Vender é um desafio permanente. Mas quem não compra, não vende. É bem por aí. Entendeu? Então o cara precisa comprar esse carro. E realmente mudou, né? Então essa coisa do classificado, da rede social e tal, hoje ela serve para tudo, né? Então a gente tem o vendedor que vende para o final e a gente tem o vendedor que vende para o lojista. Né? E está todo mundo ali misturado, né? E como é que você vai, né, separar essas pessoas, né? Então, só concluindo aquela questão, hoje a gente tem uma ferramenta que basicamente dá alcance para o que a gente fala. Só que o que você fala? Porque, assim, é bastante interessante esse ponto que é comunicação não é o que você fala, é o que entenderam do que você falou. Então, se você falou alguma coisa e não foi compreendido do outro lado como você, né, esperava ou com a mensagem que você pretendia passar, você não se comunicou. Você, na verdade, gerou uma informação para o outro lado que não foi efetiva, não foi eficaz, porque não passou para o outro lado o que você queria dizer. E às vezes você vê muita gente falando, pô, o que significa esse raio na turma? O que significa isso? Quer dizer, será que você conseguiu, através da sua logo, da sua mensagem, passar aquilo que a pessoa deveria entender? Isso aí que o Vanzan está falando, eu acho bem legal, porque eu vejo uma grande dificuldade também, né, quando o cara é mudo, né? O cara não entende o que ele fala, né, cara? Então, não dá para comunicar. Como é que eu atender o cara, né, caralho? Então, mas isso é legal porque a gente está falando de uma coisa que é da ferramenta, né? Como usar as redes sociais, né, para potencializar o teu negócio. Né? A questão é que muitas coisas são envolvidas nisso, não só a rede social.
né? Ela não é o meio e o fim. Ela é uma ferramenta que dá alcance para o que a gente fala. Só que o que você fala? Aí que está o ponto, né? O que você fala? Se você pegar, cara, alguns casos assim, você fala assim, não é possível, cara, que esse cara tem, sei lá, eu não vou saber de cabeça o número, mas ele deve ter mais de 20 milhões de seguidores, que é o Cazé, não sei se vocês já viram esse cara. Cara, se você parar para ver o conceito de comunicação dele, ele cresceu e é até hoje o cara que reage a vídeos de terceiros. João, o conteúdo do cara é botar um vídeo que tá estourado ou um jogo de futebol, ou um vídeo que tá estourado e tal, e ele fica reagindo, comentando o vídeo. Essa foi a forma que ele encontrou de se comunicar. E tinha, no universo de usuários da internet, milhões de pessoas que aceitaram essa comunicação e aderiram a esse tipo de modelo. Então, assim, ele foi extremamente feliz na forma como ele escolheu se comunicar. E aí ele vendeu, cara, a comunicação dele. Hoje, esse cara é um dos caras maiores da internet. E aí você olha que se você for parar para pensar, fala assim, mas por isso aqui, legal, você pensou em fazer isso? As pessoas gostam dos comentários dele, né? Sim, nos vídeos. gosta Então da segue reação ele dele. por causa dos comentários dele sobre aquele assunto e tal. Mas falando nesses comentários, você teria, tipo assim, vamos lá, né? Vamos começar assim. Se você conseguisse medir hoje o peso que a mídia offline, ainda, né? Depois você até define esses termos aí, que você vai ser melhor para definir esses termos do que eu. Qual o peso que a mídia offline tem versus a online? Porque tem muito lojistas, o que a gente conversa. Cara, eu não invisto mais em offline, agora meu negócio é só online. Peraí, mas você tem um orçamento para isso? Você deveria mesclar um pouco? Ou, meu irmão, foca na internet e vai para a cabeça, porque não adianta mais fazer muro, outdoor. Você, na tua visão, porque a gente estamos falando hoje, né, tomou-se uma proporção de falar do marketing de uma maneira mais completa. A ideia é falar em redes sociais, como usar isso aí para vender. Só que o que está sendo legal é que a gente está estudando como isso é uma ferramenta do marketing, né? Então você acha que isso ainda é válido? Pessoas que têm um orçamento restrito, ou aquele cara que não investe em online, passar a investir, direcionar todo o budget dele para aquilo, ou mesclar, você ainda enxerga valor na mídia offline hoje em dia? Lucas, é o que a gente estava falando aqui antes, sobre ferramenta, né? No final das contas, a gente está falando de 3 elementos que compõem essa trilha que pretende-se ter sucesso, que é público, meio e mensagem. A mensagem foi a comunicação que a gente falou aqui, né? Então, se eu construir uma mensagem eficiente, eu vou falar para aquela pessoa não o que eu quero, mas vou fazer com que ela entenda o que eu queria que ela entendesse. Então, a mensagem. O público, se a gente tem ele definido, já é ouro, né? Porque tem gente que vende. Ele só descobre quem depois que ele vendeu, né? Ele não sabe antes vender para quem ele queria vender. Então, vamos voltar no público, meio e mensagem. A gente tem que saber qual é o público, eu tenho que saber para quem eu quero vender. Não é todo mundo, né? O meu público pode ser até abrangente, mas não é todo mundo, né? Aí eu tenho o meio. Aí é quando a gente fala de on ou off, né? Ou internet, meios digitais, seria o online, ou os meios tradicionais. A gente está falando de panfleto, de outdoor, de carro de som, de TV e tal. TV é um item questionável, porque se hoje você acessa o YouTube da sua TV, você fala com a TV e faz uma pesquisa no Google, a TV é on ou é off? Então, esse é um ponto que se discute bastante, mas no conceito geral, on e off seria isso. Só que aí o ponto é, se você já entendeu o seu público, você já tem a sua mensagem estruturada e você agora vai avaliar o meio, que é por onde você vai mandar essa mensagem para atingir aquele público, você tem que entender que, por exemplo, no interior de São Paulo, tem cidades, cara, que ainda passa o carro de som avisando quem morreu na semana. Passa o carro de som lá no final de semana dizendo, é o carro do obituário, né? Ele avisa que fulano faleceu e tal. Tem cidades, cara, que não tem aderência ao digital.
Ah, mas não acessa. Mas existe uma cultura de comunicação enraizada. Se você não trabalhar em alguns lugares com pintura de banco de praça, com patrocínio de jogo americano de lanchonete, então, assim, a comunicação, ela não é uma receita, ela é uma compreensão do comportamento do público que você definiu. Então, se você definiu aquele público e você já definiu o que você quer falar para ele, agora chegou a hora de escolher através de que meios você vai fazer. Então, o que eu quero dizer com isso é, o digital é fantástico, mas tem outros meios que são tão eficientes quanto, dependendo do público e do lugar que você escolheu. Muito boa colocação, porque isso é uma discussão constante lá na JM, acredito que em outras lojas, entre eu, João, o JM. Mas vamos pintar muro pra quê? Mas dá o cardápio. Peraí, mas esse cara compra carro. E toda vez que eu passo no balão lá de Monte Alto, fala, ô João lá. É isso aí. Então lá, assim, o que eu vejo aí, né? O muro, a pintura do muro, o outdoor, esse tipo de coisa, esse tipo de mídia, o jogo americano, o panfleto, né? Eu acho que isso é o quê? Fixação da marca. O cara bate o olho lá, vai fixar a tua marca, né? Então o cara não esquece, porque o cara não, você tem que ser visto para ser lembrado. Então o cara bateu o olho ali, ele viu um JM9, um negócio ali, ele tá fixando aquela marca ali, ele tá associando, né, a tua marca, ele tá, né? Ele tá indo nesse segmento aí. Aí o online, na parte on, né? Ele vai acessar para ver o teu produto. Sim. Então a marca é um negócio, o produto é outro. Então o cara tá lá, tá vendo a marca, ó, o que a JM9 mexe? Mexe com o carro. Então tá ali, o cara não, a hora que ele pensa em comprar um carro, ele tá vendo a tua marca toda hora e tal. Então você tem uma grande chance ali do cara, né, te dar uma preferência, entre aspas aí, né, de te acessar a sua rede ou ir até a sua loja tomar um café. Então é mais ou menos isso, né? Eu separo as coisas por isso. Então o que o Vanzan tá falando é que aqui no interior é dessa forma, né? Se a gente tá numa grande capital, né, você vai fazer a mídia de uma maneira diferente, porque senão você vai pintar muro em São Paulo, você pinta um muro aqui, o cara mora lá na Alphaville, você está pintando muro aqui no Belenzinho, né? Então não vai ter nada a ver, né? Então você vai estar tendo que fazer de uma forma diferente o negócio, né? Então João, eu acho que é fixação de marca e... Você colocou um negócio perfeito, vocês lembram que eu falei lá no começo que qual era a chance da gente impactar uma pessoa com um panfleto, com um banner na internet, com um post no Facebook, com um anúncio de rádio, exatamente no momento que ele estava procurando e disposto a fazer um Pix para comprar um Vectra 95. Primeiro que você tem que acertar o momento que o cara quer comprar um carro. Segundo que você tem que acertar o tipo de carro, você tem que acertar o modelo, o ano, enfim, tem um monte de coisa. Beleza. Então, como a gente falou, é remoto a chance disso acontecer, você achar esse timing certinho de você piscar uma oferta para aquele cara no Facebook do carro que ele estava procurando, no momento que ele está disposto a comprar, que ele está com disponibilidade financeira e tal, é muito remoto, né, essa ocorrência, vamos dizer assim. Então, o que você faz? Você cria uma frequência de contatos com ele. É o jogo americano, é o rádio, perfeito, é a placa, é não sei o que, é o Facebook, é o Instagram e tal, não sei o que. Você tenta cercar ele por todos os lados. Na verdade, o que você está tentando fazer é criar um ponto no mapa mental dele, que é o seguinte: carro JM, carro JM, carro JM. No momento que aquele cara for entrar na fase de tomada de decisão em relação ao consumo de carro, o que eu quero? Que ele lembre de mim como uma das alternativas para comprar carro. Ele vai me procurar, vai procurar o outro, beleza, não tem problema. A gente acabou de jogar a conclusão dessa trilha, que é comunicar, fixar a marca, se tornar uma alternativa e receber a demanda desse cara. Esse cara, efetivamente, quando ele passou pela fase de tomar a decisão sobre qual carro comprar, onde comprar, tal, ele veio até você. Pronto, acabou. Nosso compromisso, nossa responsabilidade se conclui aqui, e eu acabei de trazer para dentro da empresa, para a área comercial, a oportunidade de bater um pênalti. É isso que a gente quer. Então, quando a gente pega e monta um conteúdo, em que a gente fala, né, integrado, né, ou seja, ele está
na placa da rodovia, ele está, né, ali no panfleto, ele está na internet e tal. O que eu estou fazendo é criar uma frequência de contato para que eu tenha um ponto ativo no mapa mental desse cara e quando ele for comprar, né, um carro, que ele fale assim, opa, deixa eu ver lá se a JM tem. Então você falou uma coisa muito profunda aí. Então você pode dizer, porque eu escuto muito pessoal falando isso. Pô, gerou um lead e tal. Essa comparação que você fez foi fantástica. Porque o lead nada mais é do que uma manifestação de interesse. E como você gera essa manifestação de interesse no seu consumidor? E depois que você gerou essa manifestação de interesse, você colocou exatamente isso aí. A bola na marca do pênalti. Quem vai bater o pênalti? O vendedor, a equipe de vendas. Então, aí nós vamos dizer um ponto muito importante até para os vendedores e usar isso como até uma comparação, que é a nossa briga constante. Pô, o lead era frio, o lead era quente, pô, a especulação. Tá, cara, mas assim, se a gente contrata uma empresa de marketing que seja, ou se eu mesmo eu me considero da equipe de vendas, porque eu faço posts. E eu faço posts o quê? Para tentar gerar manifestações de interesse das pessoas que me seguem, ou das pessoas que estão naquele ambiente virtual. E se esse cara... Eu consigo gerar várias manifestações de interesse, consigo gerar vários leads, mas, no final da ponta, esses leads... Poucos desses leads se tornam vendas. A gente estava tendo até uma reunião esses dias, meu pai falou, pô, mas conversão, eu tento falar JM, mas acabo falando meu pai, eu quero meu pai mesmo. E aí, não tem como fugir disso daí. Mas o lance é o seguinte, que meu pai falou, pô, mas então a gente investe um valor considerável para gerar, vamos dizer, um mês pelo outro aí, 300 leads para converter em 5 vendas? Quer dizer... Porra, então o investimento tá dando certo, tá sendo gerado bastante leads. Mas por que a conversão tá baixa? Será que isso não é um defeito ou uma oportunidade de a gente encontrar? Quero só fazer uma parte nisso aí que você está falando. Você já pensou, né? Vamos voltar um pouco a história, o cara que vai fazer a propaganda da marca dele, como ele vai impactar esse cliente, como ele vai fazer, e a finalização disso. Né? Como vai acontecer isso? Você falou, coloca a bola na marca do pênalti e esse cara que vai bater o pênalti tem que ser o Pelé, porque senão ele não vai marcar. Você gerou você fez um esforço para levantar tudo para ele, todas as ferramentas você usou todo o teu recurso financeiro e botou a marca lá e a hora que ele vai bater o pênalti, ele tá nervoso, não sei o que, ele errou. Você imagina, eu vou dar aqui como exemplo, a Ótica Thiago de Monte Alto. A Ótica Thiago, como é que ela fez, cara? Ela não depende de ambiente digital para vender óculos. Ela não tá no Instagram, no Face, oferecendo, eu tenho um óculos modelo tal. Não, ela bota lá mais ou menos aquilo. Mas o que faz o grande movimento a levar o cara a comprar um óculos lá, que eu vejo lá? O cara bombardeia o rádio. Ele gasta 50% do marketing dele em rádio. Né, para levar o cliente até a loja, chegar lá, ele colocou uma equipe, treinou essa equipe, deixou só tem Pelé ali dentro, vamos dizer totalmente com recursos, né, assim, de embasado em entender do produto para caramba para poder vender. Então ele fez dessa forma. Aí ele foi lá, muro na cidade, 400 muros na cidade. Você vira uma esquina, Ótica Thiago. Então você está direcionando o cara para lá. E aí, eu tava indo mais para trás um pouquinho, assim, o teu barbeiro, como é que ele faz o marketing? Ele tá no Instagram, ele tá lá, tá bom, tá, beleza, ele tá, em que ambiente que ele tá? É no boca a boca e vê se ele é bom pra caramba. E isso aí, lá da bola na marca do pênalti, o cara tem que ser bom pra caramba, porque o lead tá gerado, tá tudo bacana, tá tudo em ordem ali, o ambiente tá favorável pra ele fechar esse negócio e ele não consegue. O barbeiro, se ele não for bom, o marketing dele é o boca a boca. O Calvanzão vai lá, corta cabelo num cara, o cara chega lá e fala, ficou legal, hein, cara, você cortou lá no Pomba. Então vai lá, não sei o quê, pá. Então vai gerando ali os clientes para ele. Aí se o cara não for bom para converter o digital, o lead lá que você está falando, eu reclamei da frequência, da conversão por causa disso. Você está gerando tudo, né? Sim. A empresa está se matando para levar para gerar aquele lead. Tá mas tem cara, né? Alguns pontos. Na verdade, o João acabou de fortalecer, né, o conceito de frequência. Sim. Então, né, exemplo da Ótica Thiago, né? Frequência. Então, em algum momento alguém vai precisar ir no oftalmologista, vai precisar ir né, ver isso aí. E o cara foi bombardeado a vida inteira nos muros, ótica. E o perfil de consumidor dele do interior era aquele, por isso que ele focou naquilo, ele achou o perfil dele. Ou seja, esse cara, através da frequência, ele criou um mapa mental. Ele criou aquele ponto no mapa mental. Só que aí a gente teve o primeiro ponto. Aí quando a gente fala de frequência, a gente tem uma relação muito clara com a frequência de consumo em relação à frequência de impacto. Por exemplo,
Por que que a Coca-Cola, mesmo sendo uma das marcas mais famosas do planeta, mais conhecidas, se eu não me engano, é Pelé, Jesus e Coca-Cola, são as três, né, os 3 nomes mais reconhecidos no planeta. Ela faz propaganda todo dia, porque o produto dela sofre uma tomada de decisão várias vezes ao dia por todas as pessoas. Quantas vezes no dia você é submetido à pergunta, vai beber o quê? O que você quer beber? E você tem que escolher. Então, se ela sai uma semana e a outra marca fica batendo aquela semana, você começa a pedir outra marca. Mas olha que interessante você pensar, o cara vende óculos, ele faz propaganda onde? Na cidade que ele tá, porque ninguém vai sair de Araraquara para comprar um óculos em Monte Alto. Então, é o produto assim, que ele vende junto com o consumidor o meio, que ele quer atingir. o público, né, e a mensagem. Então, assim, quando a gente está falando de um cara que vende água, eu tenho que ter uma presença permanente porque as pessoas escolhem isso o tempo inteiro. Quando eu tenho um elemento, por exemplo, carro, qual é o tempo médio que uma pessoa troca de carro? 2 anos? 3 anos. 2, 3 anos? Então, beleza. Eu tenho que ter uma frequência para que, ao longo desses 3 anos, a pessoa não esqueça de mim. Exato. Eu vou fazer isso através de um serviço, da assistência, né, de uma revisão, de um pós-venda ou de comunicação e tal, mas eu vou me manter presente ali. E aí essa pessoa, né, teoricamente, vai me manter no mapa mental dela para que na próxima vez, quando ela vier a trocar o carro, que ela lembre de mim. Mas isso tudo, a gente continua falando de pessoas, produtos e serviços, através de um meio carregando uma mensagem, né? E qual frequência que isso vai acontecer ou não para que isso seja bem sucedido. Aí a gente chega no ponto auge lá que a gente estava falando do lead. Pô, mas vieram 300 leads e só 5 converteram. Beleza. O seu João que veio aqui ontem, aparentemente veio porque veio. Você sabe se ele foi impactado por alguma comunicação, se ele viu a tua placa lá enfim, na rotatória. Na rotatória. Então, isso tem coisas que não dá para a gente medir ou ficar perguntando, mas por que você veio? Como é que você chegou aqui e tal? O fato é que existe um volume de clientes. Do jeito que o cara anda de mau humor, você pergunta, por que você veio? Você quer que eu vou embora? Eu vou embora. Não, calma, pelo amor de Deus. Tem gente que já é cara de mau humor desse jeito. Como é que você veio até que ele falou de carro? Então. Beleza. Tem uns caras que já jogam na lata, né? Aí a gente tem os leads, a gente tem a taxa de conversão. Óbvio que os leads, você tem níveis de aquecimento. Tem a pessoa que, sim, ela está no momento ali de avaliação ainda, está afim, mas não está muito certo ainda e tal. E tem um cara que já está na boca mesmo. Descobriu o momento de compra dele, né? Mas quantas vezes você teve numa loja que você estava passando na frente, no shopping, você não foi ali para aquilo. E aí você parou, deu uma olhada na vitrine, a vendedora saiu na porta aqui, puxou um assunto com você e você saiu com a sacola da loja. Você estava aquecido? Você não estava aquecido, mas ela te aqueceu. É isso aí. Aí entra o papel da habilidade do vendedor. Porque tem o vendedor, tem o Pelé, você bota lá bonitona a bola para ele. Mas a bola tá meio murcha, tá meio cheia e tal. O Pelé mesmo, ele não se importa se a bola tá meio murcha, tá meio cheia. Ele vai meter o gol. Ele vai fazer o gol. Só que você tem o outro tipo de Pelé que vai falar que o gramado tava escorregadio, que a chuteira tava molhada, que o goleiro deu um passo para frente. Ele nunca vai falar que ele não teve a habilidade de lidar com as variáveis daquele momento e fazer o gol. Você sabe como é que chama isso aí, Vanzan? Coloque o lânguio para calentar bovinos. Aí eu perguntei pro cara, caramba, rapaz, o que seria isso, né? Conversa mole para boi dormir, né? O cara tá lá com a bola lá e ele vai arrumar alguma coisa, alguma dificuldade para ele, né? Porque perdeu o inventar, pênalti, João, faz parte. Isso aí faz parte, você não vai fazer todos. O Pelé já perdeu o pênalti, entendeu? Só que provavelmente ele não culpou o terceiro por isso. Ele foi treinar mais. Ele treinou mais e ele não perdeu o próximo, entendeu? Só pra gente concluir aqui, que a gente falou bastante coisa, né? Bastante coisa importante, mas ficou gravado uma coisa muito legal aqui. Meu pai deu o exemplo do barbeiro, de antigamente, e a gente está falando de redes sociais. E o Vanzan falou de impactar várias pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, o barbeiro de antigamente, ele tinha pessoas que impactavam pessoas para ele, né? Isso se tornava uma rede de pessoas impactando pessoas no boca a boca, que talvez seria local ali. Hoje, se o cara fizer o pessoas impactar pessoas na internet, você imagina a proporção que isso não toma. Porque se ele segue
uma pessoa segue ele, compartilha um vídeo para cá. A rede de transmissão, ela é infinitamente maior e mais rápida do que aquela rede do boca a boca. Sim. Que é consumir. Então, assim, isso mostra claramente como a rede social ela é somente um instrumento que, se utilizado, vai impactar pessoas. Só que a pessoa que está atrás da rede social, ela ainda é a pessoa atrás fazendo o serviço, o barbeiro que vai impactar. Isso é muito importante você parar para pensar no offline e online. Você falando em rede, o Vanzan fica emocionadíssimo com rede. O Vanzan sempre trabalhou a vida inteira com rede, né? Então ele trabalhou lá atrás, que ele falou para mim assim, ele deu um sinalzinho aqui, falou, João, manda um abraço pro Siddhartha, pro Luizinho, que tinha as redes, né? A rede multinível e tal. Então, o Vanzan é especialista, né? Na rede multinível. Mandar um abraço pra turma aí, né? Então, é isso aí. Pessoal, tá certo, mas Siddhartha, se estiver vendo aí, um abraço. Pessoal, uma coisa muito importante aqui pra gente não perder o foco, né? Eu sei que isso hoje tá mesclado quando você vai fazer um post, mas isso é uma dúvida minha e muitas pessoas já me falaram. Qual o perfil? Porque o Vanzan fez um post e quem vai acessar sou eu. Tem níveis de diferença. Pô, esse cara, o João Marcelo, tá? Ele é uma pessoa que tem mais idade, ele vai usar mais, ele vai acessar mais o Facebook. Não, o Lucas é mais novo, acessa mais o Instagram. Tem essa diferença nas redes sociais do consumidor. Esse cara, eu quero atingir esse cara, mas esse cara é um cara que acessa mais Facebook. Tá integrado o seu post, mas ainda tem essa diferença do consumidor que acessa mais Facebook e Instagram? Tem a diferença disso hoje em dia ainda? Cada plataforma tem suas características demográficas, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, vou dar o exemplo dos meus filhos, né? Que acho que cria... Eu sou da época que tinha um Orkut. Aí o Orkut morreu, veio o Facebook. Então, o Facebook era a plataforma mais aderente e tal. No meio do caminho, meu filho nasceu e tal, veio o Instagram. Então, passou a ter Facebook e Instagram. E aí, o meu filho já teve um pequeno contato com o Facebook, mas o Instagram era a rede materna dele, vamos dizer assim. E aí veio a Manu depois. A Manu nunca teve nem contato com o Facebook. A Manu já era só Instagram, e aí surgiu o TikTok no caminho. Hoje a Manu tem um pequeno hábito de Facebook e a rede dela oficial é o TikTok. Então você tem sim essas características, até por questão, né, de linha do tempo, de surgimento das redes, das gerações e tal, você tem, né, essa distribuição, mas fato é que o usuário ainda é um ser humano, ainda é um indivíduo. E ele tem momentos que ele está no LinkedIn, tem momentos que ele está no TikTok. É uma coisa muito interessante o TikTok, porque ele ainda é objeto de muito preconceito, vamos dizer assim, por acharem que é uma rede só para dancinha de adolescente. E, na verdade, a gente acabou de fazer um levantamento até junto com o TikTok mesmo, para um cliente nosso do agro. E no TikTok a gente teve, em 2023, 16 bilhões de hashtags do agro. Nossa, no TikTok. No TikTok. Então, na verdade, quando a gente vai falar das plataformas e do comportamento... Quer dizer, o que é uma rede... Você acabou de falar de uma plataforma de dancinhas de criança impactando o agro que responde por puta parte do PIB do Brasil. Porque ela já deixou de ser isso, né? Ela já deixou de ser essa plataforma que é vista desse jeito, mas, na verdade, tudo que funciona nela é um algoritmo, como existe no Google, no Facebook, no X, né? No Instagram, que é do Meta, né? Enfim, o mesmo do Facebook. Mas, enfim, no final das contas, o usuário é um, e ele está rodando, tem uma hora que ele está no portal do UOL, tem uma hora que ele está fazendo uma pesquisa no Google, tem uma hora que ele está no LinkedIn, tem uma hora que ele está no Instagram, mas é o mesmo cara. O que muda ele? Que em cada um ele está disposto a um tipo de comportamento de consumo de conteúdo. Quando eu estou no LinkedIn, eu não vim ali, eu não fui ali para ver piadinha, para ver meme. Eu fui ali para ver assuntos técnicos relacionados à profissão, à carreira e tal, não sei o quê. Então, se você vier com um meme para mim ali, não vai colar, porque não é o momento. No TikTok, talvez sim. No portal lá no UOL, se eu tiver em determinada aba, talvez não também, mas talvez funcione. Então, assim, o usuário ele tá flutuando, ele está navegando em tudo e ele é um usuário geral. Aí você tem que entender o comportamento dele naquele momento para ver se é aderente ao que você quer falar ou não. E aí é o que a gente faz muito com os clientes, é o seguinte, existe como é que eu posso dizer, um discurso para cada tipo de momento.
por exemplo, com um cliente nosso do agro, eu falo no LinkedIn de uma forma, com uma determinada colocação de conteúdo, no Instagram de outra, no TikTok de outra. Então, isso está relacionado a esse comportamento, a esse tipo de público. Porque, sim, é lógico que hoje a gente tem o Facebook com um público um pouco mais velho, que são os dissidentes da minha época, né? Então, a minha mãe está lá no Facebook, minha mãe não está no Instagram. Né? Eu acredito que a gente tenha, né, comportamentos parecidos aqui, né? Como o TikTok hoje, por trabalhar com isso, eu tenho que ter e eu né, conheço. Hoje eu já entro mais no TikTok do que no Instagram. Por quê? Porque o algoritmo do TikTok, na minha opinião, funciona melhor. Então, o Instagram me parece muito comercial, acho que você provavelmente entraria nesse assunto, né? Sim, sim. Então, se você quer ter alcance Perfeito. nas ferramentas do Meta, você precisa botar dinheiro, porque ele tem uma entrega realmente que força você a comprar o alcance, né? Em contrapartida, o TikTok veio com uma estratégia de conteúdo. O que eu preciso para ser uma plataforma gigante? Eu preciso de conteúdo, porque pessoas buscam conteúdo. Então, eu preciso de pessoas que produzam conteúdo. Como é que eu capturo essas pessoas? Como é que eu faço o cara sair do Instagram e passar a produzir conteúdo aqui em mim? Ou para mim e derivar para o Instagram, mas que eu seja o foco dele. O que a pessoa que produz conteúdo quer? Visibilidade. Então, o TikTok deu visibilidade. Se você produzir conteúdo no TikTok, ela vai entregar você. Ela vai alongar e vai dar alcance para a tua comunicação, em troca da tua frequência de conteúdo. Então, ela não se importa de te dar alcance, mas ela quer que você dê conteúdo. Diferente da estratégia do Instagram. Né? Então, isso aí é uma questão técnica do algoritmo. Por exemplo, se você viu no TikTok, passou na sua timeline um vídeo e você ficou mais de 2 segundos nele, ele entende que teve algum tipo de intenção, de relevância para você. Ele vai tentar de novo alguma coisa similar. Se você mais uma vez tiver um comportamento desse, ele vai começar a te entregar com mais frequência aquele tipo de conteúdo. Se você não reagiu, ele vai parar. Então, eu nunca selecionei o tipo de conteúdo que eu quero ver no TikTok. Ele construiu. Então, hoje, eu não sigo ninguém e eu vejo as coisas que realmente são relevantes para mim. Por quê? Porque ele entende na minha forma de navegar o que é relevante. E ele me entrega isso. Então, se essa questão do comportamento está falando do tipo de perfil e tal, né, na verdade, você tem as ferramentas na plataforma que você consegue segmentar. Mas é muito difícil isso, né? É muito, eu diria até que subjetivo, vamos dizer assim. Só que teria algumas dicas, assim, para a pessoa, sei lá, para os vendedores ou a pessoa até lojista que quer se promover nas redes sociais, teria alguma dica de, sei lá, horários, scripts, uma maneira do cara chamar atenção? A gente falou, você vende, mas você vende a sua imagem, você vende o seu produto, ou você trabalha a sua imagem atrelada com o produto. Teria alguma dica aí para a galera que quer atuar nessa área e não tem muita experiência aí? Assim, atuar não, usar essa ferramenta, vamos dizer assim. Né? Se você pegar tudo que a gente falou, né, amarrar tudo e juntar, você vai ver que a gente montou um combo de iniciativas e comportamentos para o cara entender melhor, né, esse comportamento, né, e até uma questão de atitude dele mesmo. Né? Então, assim, você vai falar só sobre quem você é? Pô, não, você tem que falar o que você vende também. Né? Não adianta você falar, não, eu só vou falar que eu sou bonito, tá? Mas beleza, e aí, onde é que você mora? Né? Você tá morando aonde? Tipo assim, pô, porque não adianta você só ser bonitão e ninguém conseguir ter acesso a você, ou saber o que você tem para entregar. Então, isso é uma coisa importante. O cara tem que trazer a atenção das pessoas pelo que ele oferece de valor que está conectado ao que ele vende de fato. Então, ele vai ter que, né, dividir esses dois lados. Mas, no final das contas, isso tudo está na habilidade de se conectar com as pessoas, nessa união de produto, serviço e relevância. Né? Então, por exemplo, isso eu posso falar porque eu conheço vocês, mas assim, o que faz você procurar a JM e não outra? Bom, na minha opinião, é todo um significado de solidez, credibilidade, segurança, respeito.
pós-venda. Eu tô falando isso porque eu vejo e sempre vi vocês fazendo isso e ouço um monte de história do João aqui, né, sobre casos que você fala assim, cara, não, isso é uma atitude minha. E isso reverbera. Isso chega para as outras pessoas, é o barbeiro, entendeu? As pessoas falam, pô, cara, na boa, carro tem tudo que é canto, mas você não quer ter dor de cabeça? Pô, vai lá. Isso é importante. Entendeu? É assim, cara. Então, assim, você, no final das contas, você vai procurar o negócio que vai te fazer bem, né? E o negócio que te faz bem é o que não te dá dor de cabeça. Ah, mas já tive um problema na JM. Cara, problema acontece. Problema acontece. Como ele foi resolvido, qual a agilidade que ele foi resolvido, né? Que eu falo, se ele foi resolvido, o né? problema acontece. O que vai fazer toda a diferença é como lidaram com o problema. Então, pô, você chegar lá, teve um problema. Não, prontamente. Não, realmente, tal, não sei o que, vem aqui e tal, toma um carro reserva e tal, enquanto isso, para resolver. Cara, eu vou legal. citar muito rapidamente aqui, um pós-venda da semana passada, o Lucas que fez esse pós-venda, né? Ele vendeu um carro para um cliente, cara, e tava maior chuva, né, cara? E o cara pegou e ligou pro Lucas, falou assim, ó, rapaz, tá pingando água aqui dentro. O Lucas falou, calma, cara, essa chuva passa, já tava... Resolveu imediatamente. Pois você foi usar na chuva o carro, eu avisei que era... Mas esse negócio de pós-venda é muito interessante. Mas era conversível, né, Lucas? Era porque eu comprei esse relógio lá lá na 25 de março até. O chinês, muita gente boa. Eu passei, dei uma olhada e tal. Ele começou 150. Aí, quanto você faz? Aí eu falei, faz 80. Não, 120. Falei, 120, mas de 150 você faz 80. Não, faz 100. Falei, e a garantia? Não, garantia é 3 dias. Falei, 3 dias não, pelo menos 5 dias, vai. Não, 5. 4 dias. Tá bom, garantia, beleza. Voltei lá depois de 4 dias, falei, parou o ponteiro aqui, não volta, troquei bateria e tal. Não, foi aqui não foi aqui. Falei, mas não, comprei seu chinês. Não, chinês tudo igual. Foi no outro lá, vai lá no outro. O cara não deu, então assim, problema tem, credibilidade tem, mas tem que ter pós-venda também, né, caramba? Não dá pra fazer isso aí, né? Não, mas então assim, quando a gente fala, né, sobre o que fazer, né? Na verdade, a gente falou aqui, né, de mensagem, de e-mail, de público, mas pensa direito qual a mensagem que você vai passar, né? Porque é isso que fica, né? Só que essa mensagem que você passou, ela tem que se confirmar. Não adianta, porque, assim, Perfeito. O vídeo, né, o post e tal, ele aceita tudo. Se eu quiser dizer qualquer coisa, vai aceitar. Eu vou confirmar isso? Isso é verdade? Né? A gente falou isso aqui antes, né? O cliente vira e fala assim, porque estou pensando em te contratar e tal, não sei o que. Não, porque eu faço, eu aconteço, não sei o que e tal. E chega lá na hora e isso não se confirma. Então, assim, tenha cuidado para construir a mensagem certa, que é a mensagem que vai ser compreendida do outro lado como você gostaria, né? Que agregue valor através de uma postura prática sua, que seja verdadeira, porque senão, é o que eu digo assim, tem esse balde aqui de estrume, você não vende ali como se fosse açaí? Eu vendo, aí. Sou vendedor, vou lá e vou vender. Eu consigo vender. Depois que aquele cara abriu o pote... a primeira colherada, tomara que ele não dê a primeira colherada, não vai dar graça. Ele vai perceber o que era. E aí você fala assim, mas você vendeu. Eu falei, vendi, mas vendi uma vez só. Sabe por quê? Porque eu não fui verdadeiro no que eu entreguei. Então, assim, se você constrói uma mensagem, agrega valor através do seu propósito, né? E você entrega aquilo, dificilmente, seja pelas redes sociais, seja pelo outdoor, pelo muro, pelo boca a boca, não importa. Se você é fiel ao que você se propõe a entregar e você mantém uma frequência de contato com aquele público, com a mensagem certa, dificilmente você vai ser mal sucedido em relação a isso. Perfeito. Tem um cara aí, vou falar agora do alcance das redes, né? Então, olha a facilidade que o cara tem em vender veículos numa época que está super difícil, né, de vender. Aí eu perguntei pro cara, nós vendemos 3 veículos pro cara semana retrasada, faz uns 15 dias, 15, 20 dias no máximo, e o cara em uma semana vendeu 3 veículos. Tem região também, né? Isso que eu vou falar também. Tem
uma relação com região também, que um lugar é melhor que o outro. Sim. Né? E tem uma aceitação melhor de um produto nesse lugar do estado e não em outro, em diesel, em flex, né? E elétrico. Então, assim, o cara tem 120 mil seguidores. Aí eu perguntei lá, eu tava perguntando pro André, né, pro Cajá. Falei, meu irmão, como é que esse cara vendeu rápido esses carros? O cara falou, porra, velho, o cara tem 120 mil seguidores. Então o cara pegou e anunciou para isso. Olha, agora que ele disparou para 120, é o caso dos leads, né? Sim. Você teve 300 e converteu 3. O cara anunciou numa rede dele, própria dele, né? Que todo dia ele faz isso. Sim. E o cara vende Land Rover, que estava ruim de vender, ele colocou 2, vendeu. Né? Então, você está se esforçando aqui para fazer uma venda de um carro diesel, de um específico, uma Land Rover, um outro carro, que aqui na nossa região não tem, né? Porque você está na mídia, você está em lugares, você está em portais, você está com a turma do banco, você está nos muros, está no outdoor, você está no boca a boca, né? A loja é boa, a marca tem credibilidade e tudo mais, e você tem essa dificuldade de vender. Aí eu vou lá naquele negócio lá, né, cara? Como é que o cara constrói uma rede de 120 mil? Porque você pega, Jaboticabal tem 70 mil habitantes, Monte Alto 50, Taquaritinga mais 50. Então o cara tem quase 2, 3 cidades só numa rede dele, particular dele, né, que ele anuncia isso, que ele joga, né? Então olha como é que é importante esse negócio da internet também, e você está atualizado com isso aí também, né? Que ele construiu uma mensagem que é relevante. Isso a gente vê muito em casos de personalidades mesmo, né? Você vê lá, vou trazer um exemplo aqui, que é o Luva de Pedreiro. Perfeito. O cara alcançou, óbvio, teve profissionais por trás dele e tal, né, o empresário dele e tal, que fizeram realmente ele surfar a onda do jeito certo, e ele chegou a um tamanho gigantesco. Alcançou o mundo, né? Alcançou o mundo e, de repente, ele se transformou numa outra coisa. Ele mudou a mensagem dele. E esse cara, que era até então um ídolo da internet e tal, o cara sumiu. Perfeito. Então, assim, é a mensagem que você escolhe. Né? E ela tem que ser passível de mudança de rota. Porque não existem verdades absolutas que funcionam permanentemente todo o tempo. Nos negócios e na vida, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, né, desses exemplos, né, a gente volta na mensagem. Né? Que mensagem você passou? Legal. Pô, por que, na minha opinião, tá? Houve esse revés aí com esse, né, influenciador. Porque em algum momento ele deixou de ser verdadeiro com a mensagem que ele passava. E aí aquilo se perdeu. Né? Então, quando a gente, né, voltando lá no lead, né? Cara, se a gente conversou isso aqui no começo, antes de começar, né? Poxa, o que é um lead desqualificado? Pô, o cara foi impactado, o cara acessou, clicou, foi lá, preencheu os dados dele, enviou os dados dele, e aí você fala assim, é desqualificado. Por quê? Ele pode não estar tão aquecido, ou pode, né, não estar no momento, ou às vezes ele até estava num impulso, mas para bom vendedor, um impulso basta. Não, e outra, às vezes... Entendeu? Basta o cara ter dado uma fagulha de vontade e falou, opa, é só o que eu preciso, eu tenho certeza que você faz isso. O cara nem queria. Mas, às vezes, essa manifestação de interesse dele, quando ele preenche o formulário é hoje, e isso acontece muito na loja, e o cliente vem fechar esse carro com você depois de 2 meses. Não tem dúvida. Por quê? Porque você marcou impacto no começo, no momento inicial de compra dele. Você ele marcou foi em todas as lojas, a tua presença. ele viu, né? Porque aquele cara ele quer ver pra crer, né? O cara desconfiado, Sim. que nem eu. Aí vai, vê tudo, porra. Esse cara era melhor mesmo, porque ele tá falando a verdade, o primeiro é o melhor. Ele volta em você depois de 2 meses. Ou seja, não é só discurso. Porque você pode fazer o discurso que você quiser. O cara foi lá na loja, ele viu a estrutura, viu o tamanho, viu o teu estoque, viu, poxa, o teu atendimento, entendeu? Pô, ele sentiu o calor do atendimento ali, dos profissionais e tal. Isso tudo compõe. Né? Até vou usar um exemplo aqui, tinha um outro cliente que a gente estava prospectando, e ele falou assim, não, porque então vou fazer o seguinte, eu vou contratar você e a agência que está concorrendo, e aí os dois vão fazer o mesmo trabalho e a gente vai avaliar. Falei, cara, isso para mim é o melhor dos mundos. Por quê? Porque eu prefiro ser avaliado pelo que eu entreguei do que pelo que o meu PowerPoint disse que eu entregaria. Então, cara, não tem problema nenhum. Pode contratar as duas e eu vou te entregar meu trabalho. Até porque
Nessa oportunidade, você vai ter contato com coisas que eu não consigo te vender no PowerPoint, que é o atendimento da minha equipe, que é a profundidade de conhecimento dos meus criativos. Isso você só vai ver usando, cara. E aí, para mim, é maravilhoso. Faz o teste, então. Só que não dá pro cara, né? O mais próximo que eu entendi isso é o test drive, né? Isso aí. O Vanzan tocou num ponto legal aqui. Ele falou, né, falou do tamanho da empresa e tal. Uma certa época aí, nós fomos levar uma grande sumidade, né, no setor gráfico, né? O cara toca lá uma gráfica, uma das maiores gráficas aqui no interior de São Paulo, em Catanduva. E a Forbus é dona de uma gráfica também, Jaboticabal, e nós fomos levar o cara. O cara foi fazer uma valuation da gráfica nessa época. Peraí, Gráfica Morumbi. Um abraço pra galera da Gráfica Morumbi. A Sônia, todo mundo aí. Então é o seguinte, nós convidamos ele, cara, a vir pro interior para conhecer o nosso Parque Fabril da gráfica. Da Morumbi Gráfica. Então nós ligamos para ele e falamos, vem no horário certo, vamos contratar um carrinho de golfe e tal para você ver, né? A hora que o cara chegou lá, cara, na gráfica, ele ficou assim... Ele ficou entusiasmadíssimo. Né? Um abraço pro Chest também, né? O Chest... É isso aí. Só para explicar o que é isso aí, a Gráfica Morumbi é uma gráfica muito séria, faz um trabalho profissional, né? Nós estamos lá 5 funcionários. O Parque Fabril nosso dá mais ou menos aí uns 100 metros quadrados, né? Então... O carrinho de golfe não conseguiu entrar, né? O carrinho de golfe então... Mas vendendo aí etiquetas, né? Isso aí, isso é muito importante, porque é um equipe enxuta, mas trabalhando com qualidade. Trabalho inteligente, aí, né? Trabalho inteligente. Pessoal, nós vamos caminhando aí para o nosso, finalmente, aí do nosso podcast. Então, vou dar o espaço para cada um falar um pouquinho mais aí pra gente finalizar. Eu, em primeira mão, gostaria de agradecer muito a presença do Vanza, Rodrigo Vanzan aqui, que além de tudo, parceiro de negócios, é um grande irmão, um grande amigo, que a gente já convive há bastante tempo juntos aí, e é muito legal quando a gente encontra uma pessoa que pode ser seu parceiro de negócios e o seu parceiro de amizade também, né? Isso é muito legal. E eu gostaria de convidar todo mundo, agora é muito importante, galera, sábado, feirão de aniversário da JM9 Multimarcas, direto das Arábias. Falaram que vai ter até um shake lá, não sei se é verdade. A Lamborghini... Não, a Limousine. Eu fiquei emocionado aqui. Limousine da prosperidade. Negócio é coisa de louco. Vai lá para conferir, que além das condições especiais que vão ter no dia aí, carros abaixo da FIP, taxas promocionais de financiamento, você vai conhecer a Limousine da prosperidade. Pessoal, um grande abraço a todos. Obrigado pela presença mais uma vez do Vanza. Obrigado por todos que nos assistiram, curtiram esse momento descontraído aí. Vou passar a bola aqui pro Vanza e finalmente pro João Marcelo. Vanza, muito obrigado. Bom, primeiro, meu nome virou Vanza, né? É isso aí. Isso aí foi o codinome dado pela família Benatti para mim. Codinome carinhoso. Não, já tem cliente que me chama de Vanza, eu só olho pro Thiago e falo, Thiago, olha que se arrumou, Thiago. Cara, mas é carinhoso, é bem-vindo, mas só uma brincadeira. Bom, queria agradecer, né, por esse momento. É muito especial sempre estar com vocês. Não tenho nem palavras, já cansei de agradecer na minha vida dos anos que eu estou em Ribeirão, quanto vocês são especiais, quanto vocês representam para mim, pessoalmente e profissionalmente. A gente passou por muita coisa junto, né, João? Sem dúvida. Por maus bocados. Não vê as pingas que o cara toma, não vê os tombos que o cara leva, né? Então, assim, muita história difícil, complicada, mas que faz parte, é assim mesmo, o caminho é feito disso, né? E quando a gente fala de vender, né, de comunicação e tal, eu acho que a gente tem aqui um grande exemplo, né, de uma referência disso. Não é um TikTok, não faz dancinha, mas né, João Marcelo, então assim, o cara que tem o dom da comunicação, né, que tem o dom de entregar aquilo que ele realmente se propõe a fazer, né? Eu até brinco que eu passei anos com um primo meu falando assim, cara, compra Toyota, você não vai se arrepender, vai Toyota e tal. E eu nunca comprei, cara. Tive todos os carros, menos Toyota. E eu cheguei em Ribeirão, conheci o João, e eu falei, não, tu vai pegar um Toyota. Eu falei, não, vai pegar um Toyota, porque, pô, é melhor. Daí falou, tal, peguei. Eu nunca mais,
né, parei de comprar Toyota depois disso. Então, assim, venda é isso, é confiança, é aquilo que você representa, é aquilo que você mas não pelo que você diz, mas pelo que você entrega efetivamente na tua postura, na tua conduta, no teu dia a dia. Então, assim, você pode até ter um êxito nas redes sociais, né, lançando uma mensagem mirabolante, mas você vai bancar aquilo? Você vai existir daquela forma? Porque senão, cara, é um castelo de areia. Você vai subir e ele vai se desmanchar, né, rapidamente. Então, tá aqui, tudo que eu falei, na verdade, muito tem como substrato para que isso, né, minhas opiniões existam, tem essa referência aqui, né, o Lucas, um grande amigo, um grande profissional também, mas o João é um cara muito especial e que foi referência para mim em muita coisa, para construir minha opinião em várias questões relacionadas a como fazer negócios consistentes, de valor, né, e que se repitam, que se perpetuem, né? Então, como fazer algo que, né, siga, né, que tenha, né, sobrevida depois de uma primeira tentativa. Então, é agradecer e fazer esse agradecimento a você, né, ao Lucas, por estar aqui, né, e dizer para o Cajá e para o Thiago que se eu soubesse que eles não vinham porque eu estava aqui, pô, nem tinha vindo. Isso aí. Mas obrigado, gente. Obrigado mesmo. Foi muito bom. É isso aí. Para finalizar também, só quero agradecer nossos seguidores, nossos clientes, nossos amigos aí e tudo mais, né? E dizer que a Limousine da Prosperidade vai estar lá à disposição de quem comprar o veículo, com tanque cheio, né? E nós já também Pai, já pensou acabar a gasolina da Limousine da Prosperidade? Aí fudeu, tem que estar com o tanque cheio, né? Tá por isso, transbordando, por carrega os isso dois aí que eu atrás. tô, né, tô até falando, e já deixamos tudo certo, tudo pronto para que se tiver algum imprevisto, nós vamos estar com ultra leve. O cara vai, né, e aí vai levantar voo, nós estamos ultra leve para fazer o serviço. Né? Acabar a gasolina da Limousine da Prosperidade, o cara só acena a mão, ultra leve desce, pega ele leve e continua a Prosperidade. Então é isso aí, brincadeira à parte, somente agradecer a todo mundo aí do grande advogado aqui de Ribeirão Preto. Ô, pessoal, isso é uma galera, né, monstra. A gente sempre vem aqui muito bem recebido, muito, né, muito bem tratado. Então, mandar um abraço a todos aí. Vocês. Hoje teve até pão Profissional. de queijo pra nós. Com certeza. É isso aí. Um abraço a todos, muito obrigado. Falou, Valeu, gente. Valeu.